Bom dia, 10h30, tô voltando para casa. Quer ver se eu passo na frutaria e pego umas mangas, né? Uma fruta com a quantidade não muito grande de caloria que eu gosto. Mas já que nós estávamos falando agora mesmo de Síria e Iraque, panorama geral do Oriente Médio, e é óbvio, claro, que eu quero fazer a live, mas vai depender da disponibilidade do Zé. Hoje não tem jeito de eu comprar outro webcam, até se ele ainda for R$27 e eu tenho dinheiro. Mas hoje é domingo, né? Então, domingo aqui na cidade abre frutaria até a hora do almoço, alguns açougues. E não mais que isso, loja mesmo não abre domingo de jeito nenhum. A panificadora já fechou. Torcer pra frutaria estar aberta. Que eu queria muito uma manga. Oremos. Ele fica na rua de cima, ainda não me adaptei como é que as coisas são por aqui. Mas vamos lá. Como eu estava dizendo, nós falamos que o palco da Terceira Guerra Mundial, que nós estamos na Terceira Guerra Mundial. Mas não está tendo nada espetaculoso. Mas a Segunda Guerra também não começou com nada espetaculoso. Depois que a coisa escalou. E eu não sei se vai escalar na Europa. Eu acredito que não. Você tem toda uma retórica belicosa, né? Que os Estados Unidos vão fazer, vão acontecer. Eles não têm capacidade industrial, eles não têm munição. Uma das poucas fábricas que eles tinham explodiu, né, antes de ontem. Então, não vão fazer nada muito drástico com aquelas armas antigas da década de 70 que eles têm, não. Eles parece que já estão querendo estumar, né, a Polônia na federação. Só que se eles fizerem isso, a coisa vai ser muito diferente do que foi na Ucrânia. A Ucrânia metade da população ucraniana, na verdade, é russa. Então, os russos na Ucrânia têm que agir cheio de dedos. A Polônia não. Essa Polônia aí com gracinha para cima da Bielorrússia, que agora é a terceira potência nuclear do planeta, ou para cima da Rússia, que é a primeira, aí a coisa vai ficar complicada. E os russos vão resolver aí sim com a Blitzkrieg. Eles têm muito mais de 1000 quinjal prontinho para resolver as coisas para eles. Então, se os nossos irmãos polacos estão achando que com eles a federação vai ter paciência que anda tendo com os ucranianos, a história é bem diferente. Até porque, como eu disse, a federação não quer ficar perdendo tempo na Europa, já que a coisa vai ser decidida no Oriente Médio. Então vamos falar do Oriente Médio. Como eu disse no vídeo de agora mesmo, falei assim, a estratégia quase certamente é forçar pelo norte, mediante a Síria, o Hezbollah, né, o Irã, o Iraque força pelo norte para fazer com que a entidade mostre de onde está saindo todas as armas dela, para os satélites russos captarem todas as informações necessárias, força pelo norte, e aí na hora H ataca pelo sul e pelo leste. Pelo sul através do Egito, pelo leste através da Arábia Saudita via Jordânia. Um ataque fulminante, rápido. Aí Blitzkrieg sim, Blitzkrieg fulminante. Já não deve se esquecer que a entidade é um país menor do que Sergipe e essencialmente é uma faixa de terra dos
240 quilômetros de comprimento por 80 de largura. É uma tripa entre o Jordão e o Mediterrâneo, então faz muito fino. O objetivo, né, a necessidade é tomar Jerusalém Oriental, né? Garantir Jerusalém Oriental. A Jordânia eu acho que vai ser anexada. Faz muito sentido a Jordânia ser anexada, porque é um país que está incomodando e que não faz sentido, né? Foi criado por... Olha a forma da Jordânia, criado por régua e compasso. A Arábia Saudita anexa a Jordânia e aí foi fazer fronteira com a Palestina. E se ainda existia entidade, com a entidade. Então, a Arábia Saudita ataca pelo oeste, o Egito ataca pelo sul, através da faixa de Gaza, depois das defesas serem saturadas pelo norte. Certo? Essa é... Ah, meu Deus, tem muda aqui. Não, mas quem sabe aqui? Domingo. Eu sou na casa da senhora, eu moro aqui no bairro. Ah, seu bairro? Eu moro aqui pertinho, no Pronto, compramos verdurinhas e vinagre. E vamos continuar, né? Estávamos falando sobre como provavelmente as coisas vão se desenrolar nos próximos meses, ou no máximo ano, não chega ano não. A entidade tem que ser resolvida porque ela trabalha como uma cunha que separa a Ásia da África. Ela é um projeto colonialista e imperialista euroatlântico, certo? Israel não é um estado autóctone. Foi um projeto colonialista, repito, é um projeto colonialista que trabalha com um tipo de apartheid. E o principal objetivo foram dois. O principal mesmo é fornecer uma cunha para impossibilitar a união física por qualquer infraestrutura entre a Ásia e a África. Isso foi importante porque quando termina a Segunda Guerra Mundial, os impérios coloniais, francês, belga, holandês, português, inglês, até o americano, estavam condenados, né? O enfraquecimento da Europa, na verdade, a destruição da Europa enquanto poder geopolítico hegemônico implicava que ela não poderia mais manter as suas colônias. Isso era um fato. No mundo em que a Europa deixava de ser geopoliticamente significante, importante, ser hegemônica pelo menos, as colônias europeias não cabiam mais. E o capitalismo mudou de fase, né? O capitalismo havia mudado de fase. O capitalismo imperialista foi substituído num primeiro momento por um capitalismo industrial de base americana, mas 30 anos depois já iniciou a substituição desse capitalismo industrial financeiro por um capitalismo financeiro de fato. De toda forma, o princípio da exclusão, pelo qual a África era usada como exército industrial de reserva e a Ásia futuramente se tornaria a oficina do mundo, exigia que a Ásia e a África não tivessem conexão física entre elas. Então, uma melhor maneira de fazer isso foi criar a entidade sionista. Se vocês repararem, o sul da entidade corresponde ao deserto de Negev, tem realmente a forma de uma cunha e realmente separa a Ásia da Península do Sinai. A Península do Sinai está o quê? Ela é asiática ainda, mas ela está conectada com a África. Então a entidade sionista, ela separa fisicamente
Ásia de África. E isso não foi aleatório, não aconteceu por acaso. Esse foi o projeto desde o início. Então a entidade sionista foi criada, esquece o discurso. Esquece o discurso. Ah, os milhões de mortos, né? Mas esses milhões de mortos não foram mortos pelos palestinos, nem pelos árabes, foram mortos pelos alemães. Então se você quer criar uma pátria do povo que foi genocidado, cria tomando terra de quem genocidou, né? No caso da Alemanha. O que os árabes tinham a ver com isso? Não tinha relação nenhuma com o que aconteceu. Então você pune um povo pelo que outro povo fez? Isso é uma palhaçada, né? E foi todo um discurso, né? Um discurso que, por exemplo, ignorou, por exemplo, o que a Bélgica fez no Congo. 2 vezes mais vítimas no Congo do que entre os judeus. Foram 6 milhões de mortos na Shoah, 12 milhões de mortos no Congo. E os mutilados e tudo mais. Quer dizer, o que a Bélgica fez no Congo é uma monstruosidade. E esses 12 milhões de mortos não se comparam com os 300 milhões de mortos que a Inglaterra deixou na Índia para financiar a segunda Revolução Industrial. 300 milhões é 50 vezes mais que 6 milhões. Então, o que espantou, o choque, foi que a Alemanha fez com os europeus o que os europeus faziam e fizeram muito com os indianos, com os chineses, com os africanos. E antes disso, com os nativos das Américas. E sempre com as populações africanas. Então, a perversidade do nazismo foi fazer com populações europeias o que os europeus sempre fizeram com populações do resto do mundo. Só que é uma escala muito maior, muito maior. 100 milhões de vítimas nas Américas, 100 milhões de vítimas na África, 100 milhões de vítimas na China, 300 milhões de vítimas na Índia. Foi isso que os europeus, portugueses, espanhóis, franceses, holandeses, belgas, alemães e sobretudo ingleses fizeram, certo? Então o projeto colonialista é nítido, é nítido. Agora ele foi disfarçado por todo um discurso, né? Por toda uma narrativa que vitimizava um e esquecia todas as outras vítimas, que transformava uns em monstros e os demais viraram anjos, viraram santos. Então a criação da entidade sionista foi um projeto baseado para proteger os praticantes de determinada religião, determinado grupo étnico. Se fosse esse o caso, se houvesse tanta preocupação com praticantes de religião, haveria sido criado um estado para os Sikhs na Índia, haveria sido criado um estado para os assírios na Turquia, para os yazidis curdos, né? Nunca houve preocupação em criar um estado para os yazidis curdos, para os assírios, para os Sikhs. Por que uma religião específica? Porque a questão nunca foi religiosa. Nunca foi religiosa. É importante ter isso muito claro. A questão sempre foi geopolítica. E se a questão sempre foi geopolítica, é óbvio que os fundamentos do conflito agora em curso, que vai se aprofundar, são geopolíticos. Certo? Não é um problema, oh meu Deus, a entidade está sendo acossada e não sei o quê. Cara, olha o que eles fazem com os palestinos. A ONU nunca falou nada. A Anistia Internacional nunca falou nada. Os Repórteres Sem Fronteiras nunca falaram nada. Sabe, esses supostos defensores dos direitos humanos, que só defendem os direitos humanos de povos previamente escolhidos e sancionados,
O barulho aqui tá muito grande. Vamos lá. Então, esse discursinho de direito humano, gente, sério, isso pega os identitários, né? A esquerda namastê, a esquerda cirandeira, o verdismo ongueiro, o povinho coloride, né? O não vai ter Copa, o não é por 20 centavos, os cagador de regra, os canceladores. E aí você pega esse tipo de gente. Pega esse tipo de gente, mas é só um discursinho. E um discursinho bem mequetrefe, certo? Discursinho bem mequetrefe. Então a gente tem que ver o que está acontecendo lá de uma perspectiva histórica, porque é histórico. Não é uma questão da Rússia retomar territórios que sempre foram delas. Não é questão nem da Ucrânia estar trabalhando com a ideologia que eles trabalharam na Segunda Guerra Mundial. Ou da União Europeia, da OTAN, né? Dos Estados Unidos, do Canadá, estarem apoiando isso. Não. São questões de só menos. O objetivo é o fim do Ocidente. E muita gente dramatiza isso como se fosse uma coisa ruim. Porque a verdade é que muito brasileiro, muita gente na imprensa, parece acreditar, ou pelo menos trabalha para dar a impressão, que o Brasil é o Ocidente. Que Sorocaba é o Ocidente, como diz o perfil do koala croata há muito tempo. Sorocaba não é Ocidente, o Brasil não é Ocidente, o brasileiro não é ocidental. E por mais que brasileiro, que a nona, os colonos, né? E aí você vem com toda essa conversa de que eu sou descendente europeu, eu tenho dupla nacionalidade, eu tenho passaporte e filho, você pode ter tatuado na sua testa o seu brasão suposto, que na Europa você sempre vai ser um latino, uma latina, você nunca vai ser aceito, certo? Assim como um decassegue não é japonês no Japão. O buraco é muito mais embaixo, mas muito mais embaixo mesmo. Só que eu até acredito que os donos da mídia saibam que o Brasil não é o Ocidente, mas jornalista é pago para isso, né? Para fazer o trabalho sujo. E aí você vê, gente, nossa, eles querem o fim do Ocidente como se fosse uma coisa ruim, cara. Nós acabamos de falar que o Ocidente custou 600 milhões de vidas, pelo menos 600 milhões de vidas humanas. Só na África, nas Américas, na Índia e na China. 600 milhões de vidas. E isso é ruim? Isso é ruim? Uma ideologia que custou a vida de 600 milhões de pessoas, acabar, isso é ruim. Eles querem acabar com o Ocidente como se o Ocidente representasse o melhor da humanidade, né? A democracia burguesa, de 4 em 4 anos, os otários têm o direito de ir na urna, achar que vai mudar alguma coisa e continuar levando no furico como sempre. Isso é uma vantagem. 4 em 4 anos vocês têm um processo. Democracia burguesa é uma conquista da humanidade. Com certeza que é. O capitalismo tirou não sei quantos milhões da pobreza. Quem tirou milhões da pobreza, 800 milhões no caso, foi a China, socialista. O capitalismo só fez alguma coisa para os trabalhadores quando não teve opção. Certo? O keynesianismo foi uma resposta à expansão do socialismo. Então, se imaginar que o capitalismo fez alguma coisa de boa para os trabalhadores, não, nunca fez, nunca fez. Cada conquista que existe hoje foi conquistada à custa de sangue. Procura saber a história do 1º de maio. Procura saber a história do Dia Internacional da Mulher. Procura saber a história do direito à greve, do direito à formação de sindicato. E dá bobeira com esses direitos, que aparece um libanês miserável, um traidor, para acabar com eles. Ele tá doidinho para acabar com os direitos dos trabalhadores. Certo? Então achar que o capitalismo e o Ocidente, porque eles são uma coisa só. São uma coisa só. O capitalismo é o sistema econômico do Ocidente. O Ocidente é o sistema ideológico do capitalismo. Certo? Então é uma moeda. Capitalismo Ocidente. A cara é
o sistema ideológico e jurídico do Ocidente, a coroa, é o capitalismo. É uma coisa só, certo? As duas coisas andam muito juntas. Acabando com um, você acaba com o outro. E esse é o objetivo. A Rússia sabe disso, cara. Olha o que a Rússia vem sofrendo na mão desse povo. De verdade, olha o que a Rússia passou na unha dos cavaleiros teutônicos, dos poloneses, dos lituanos, dos suecos, dos franceses, dos romenos, dos alemães. Olha o que a Rússia passou. Aí vocês querem dizer que a Rússia não tem ciência histórica. A Rússia não sabe o que está falando. A Rússia está mentindo. E quem está dizendo a verdade são os Estados Unidos, né? A imprensa, a BBC, a mesma que fala que na Coreia do Norte só é possível um corte de cabelo, a mesma que fala que turista não pode interagir com a população local não pode interagir com o turismo. E um amontoado de bobagem, de mentira, que a gente vê sempre, não só sobre a Coreia do Norte, sobre Cuba. Oh, eu nunca vi um americano fugindo para Cuba, porque você é burro, certo? Porque todos os dias, os aviões lotam de gente indo dos Estados Unidos para Cuba em busca de tratamento de saúde, em busca de vacina, em busca de cirurgia, em busca de medicamento, que isso é impraticável na terra deles, certo? Então as pessoas compram com muita facilidade esse discursinho barato, liberal, dos institutos MISE, dos MBL da vida. As pessoas compram muito barato essas conversas fiadas. Perfeito? Então, é isso que está em jogo. A federação e os demais asiáticos, China, Irã, Arábia Saudita, Egito, eles querem realmente acabar com o Ocidente. Isso é ótimo. Isso é muito bom, isso é urgente, isso é necessário. Isso vai tornar a vida de todos nós melhor. Porque muita coisa do que nos oprime vem exatamente dessa ideologia que é o Ocidente e desse sistema que é o capitalismo. E eles acabarem, vai melhorar a vida de gente demais da conta. Certo? Vai melhorar a vida de muita gente. Agora, isso não vai ser resolvido na conversa. Ninguém vai sentar e resolver fazer isso. Vai ter resolvido no campo de batalha. E o que eu estou dizendo é que o campo de batalha vai ser o Oriente Médio, vai ser o Levante. Quem faz parte do Levante? O Egito, a Palestina, os territórios ocupados da Palestina, a Jordânia, o Líbano, a Síria. Esse é o Levante. Vai ser resolvido no Levante. Certo? Vai ser resolvido no Levante. Com, evidentemente, interferência da OTAN, dos Estados Unidos, de um lado, e do Irã, da Federação da Arábia Saudita do outro. Certo? Qual que é o cenário mais inteligentemente provável? E é o que eu já afirmei. Satura pelo norte, através da Síria, e conquista pelo sul e pelo oeste, através da Jordânia, que está caminhando para ter o mesmo destino do Catar. Ou pelo menos que o Catar anda buscando, né? Ser anexado pela Arábia Saudita. Com o Bin Salman de príncipe, ao invés de passar a rei, passando a califa. Dos 4 personagens mais importantes da geopolítica do mundo hoje, Biden, Xi Jinping, Putin e Bin Salman, é o Bin Salman que reúne as melhores condições para a realização dessa tarefa. Primeiro porque ele é perfeitamente maquiavélico. Ele sabe o que precisa fazer e ele é o único com os meios e a coragem para fazer o que é necessário ser feito. Não estou dizendo, pelo amor, né, de que o Xi Jinping e o Putin são covardes de forma alguma. Mas o Xi Jinping e o Putin têm responsabilidades enormes, né? Enormes, com os povos que eles governam. Não é que o Bin Salman não tenha. É que o Bin Salman tem uma responsabilidade que vai muito além dos 31 milhões de sauditas. A responsabilidade do Bin Salman
é com 1 bilhão e 400 milhões de muçulmanos. O Bin Salman não luta só pela Arábia Saudita. Ele luta pela Arábia Saudita, pelo Iêmen, por Omã, pelos Emirados Árabes Unidos, pelo Bahrein, pelo Catar, pelo Irã, pelo Tajiquistão, pelo Uzbequistão, pelo Turcomenistão, pelo Quirguistão, pelo Cazaquistão, por Xinjiang. Ele luta pela Turquia, pela Jordânia, pela Síria, pelo Egito, pela Líbia, pela Argélia, pela Tunísia, pelo Marrocos, pelo Saara Ocidental, pela Mauritânia, pelo Senegal, pelo Mali, pelo Tchad, pelo Níger, pela Nigéria, pelo Sudão, pela Eritreia, pela Somália, pela Somalilândia, por Comores, pela Malásia, pela Indonésia, por Mindanao. Ele luta por muita gente. Ele luta por uma civilização. Então, foi com a exploração dos iguais a ele, a partir da tomada de Ceuta pelos portugueses em 1415, que todo esse inferno chamado Ocidente capitalista começou. Então tem que ser pela mão de um árabe, de um muçulmano, que todo esse inferno termine. A história exige uma certa poesia na crueza das suas realizações, certo? E aí, um ponto que a gente tem que comentar é, Leider, se é assim, se vai ser pelo sul, pelo oeste, se vai ser pelo norte, por que oeste? Por que não vai ser pelo Mediterrâneo? A entidade tem um litoral até grande. Cara, é óbvio que a OTAN vai colocar os porta-aviões deles lá. Mas a Federação também tem mísseis. No limite, se for preciso, desembarque em Haifa, desembarque em Gaza pelo mar. Se for preciso, desembarca. Mas não é o cenário mais provável. Nem é mais fácil, porque embora seja até mais fácil atacar pelo mar, considerando os instrumentos de inteligência artificial ou de guerra eletrônica, não só de guerra eletrônica, mas de contra-guerra eletrônica, que a Federação tem, se pelo mar você consegue atacar, não é pelo mar que você ocupa, entendeu? Fica muito difícil para a Federação passar, sei lá, 100, 200 mil soldados, que é o que seria necessário no mínimo, pelo Estreito de Bósforo, que atualmente está controlado pela Turquia, que é um país que está se tornando hostil. E dar a volta no Mediterrâneo, atravessar o Estreito de Gibraltar, seria complicado. Você fala, ainda pode dar a volta pelo Oceano Índico. Aí pensa, a Federação Russa sair de Vladivostok, pegar o litoral da China, atravessar o Estreito de Taiwan, área complicada, depois atravessar o Estreito de Singapura, área complicada, o Estreito de Malaca, área complicada, entrar no Oceano Índico, passar por Bab el-Mandeb, outra área complicada, entrar no Mar Vermelho, atravessar o Canal de Suez para chegar no Mediterrâneo Oriental. Isso não é prático. É muito mais fácil fazer por terra. E aí pelo norte, através da Síria, e pelo oeste, através da Jordânia, futuro território saudita, ou pelo sul, através do Egito. É muito mais prático por terra. Até porque nós estamos falando da necessidade de tropas de ocupação, né? Não estou falando de 5, 10 mil pessoas, não estou falando de centenas de milhares de homens. Você não faz isso por mar facilmente, de jeito nenhum, ainda mais com a logística tão complicada, como é que eu disse. Então vai ser por terra. E é por isso que as coisas estão esquentando há muito tempo na entidade, estão esquentando há muito tempo na Síria, começou a esquentar no Iraque. E o prognóstico é esse, a guerra vai ter que ter um fim. O fim não vai ser na Ucrânia. O fim vai ser no Oriente Médio. E não vai ser só o fim desse conflito, ou da Terceira Guerra Mundial, vai ser o fim da Primeira. Que a Segunda Guerra foi um interregno que não foi resolvido. A Primeira Guerra Mundial vai terminar agora, na prática.
E a civilização ocidental e o capitalismo, com sorte, também termina. Certo? Nosso prognóstico é esse. E, bom, vamos pegar nossas verdurinhas. Vamos para casa. Tenham vocês um bom dia. Até mais.